Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura deste domingo, 22 de maio, sexto domingo da Páscoa. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Tema: Missão Vicentina. O Senhor está conosco até o fim dos tempos. Eu vou convidar o confrade André, de Minas Gerais, para a leitura de hoje. Louvado seja Jesus Cristo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinaram aos irmãos da Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, disseram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciões. Então, os apóstolos e anciões, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia. Com Paulo e Barnabé, escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que era muito respeitado pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciões, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos da paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Sicília. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com as palavras e transformaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente e vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos o Espírito Santo e nós não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vos farás bem e se evitardes essas coisas. Saudações. Leitura do livro do Apocalipse. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E vos vivemos e faremos nele a vossa morada. Quem não me ama, não guardai a minha palavra, e a palavra que escutai não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito.
deixo-os a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide a vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasses, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é o maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vos acreditais. Reflexão vicentina. Neste domingo, as leituras preparam a solenidade do próximo domingo, a Ascensão do Senhor. Jesus começa já a preparar os discípulos para sua partida definitiva até que ele volte no fim dos tempos. Já prevendo que os discípulos ficariam um pouco perdidos novamente com a sua partida, e a primeira vez foi a sua morte, Jesus nos dá duas recomendações tranquilizadoras. Primeiro, ele estaria com os discípulos e conosco até o fim dos tempos. E segundo, o Espírito Santo viria para esclarecer o que ficasse pouco claro e para capacitar os discípulos para a missão. Ele então diz: não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. E acrescenta: o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. A primeira tranquilização apresenta Jesus como aquele que partiu, mas que continua nos acompanhando no caminho até a sua volta. Jesus está sempre conosco, mesmo que não percebamos, e podemos chamá-lo para que fique mais perto de nós através de nossa oração constante e de nossas obras de caridade. Como vicentinos, sabemos que a oração é um momento de união não só espiritual, mas também real com Deus. Na oração, não só nos comunicamos com Jesus, como também dizemos a Ele que queremos ficar junto dele, assumindo nossa natureza humana cheia de fragilidades e nos deixando ser tocados pela sua graça, mediante a fé que nos fortalece. Sabemos também que a expressão mais bela desta frase de Jesus, voltarei para junto de vós, é a visita ao assistido. Quando visitamos o pobre, efetivamente Jesus vem ao nosso encontro, porque ele está em todas as pessoas, mas com presença mais forte nos mais necessitados. Não é necessário esperar pelo último dia para perceber a presença de Deus. Nós a temos no escondido do nosso quarto, no sacrário ou na pequena casa do assistido. A segunda tranquilização vem do fato de que o Espírito Santo nos guiará sempre, mesmo que mudem os tempos e os costumes. Já no começo da vida dos cristãos, houve muita dúvida sobre a crença nos costumes do passado. Muitas pessoas das primeiras comunidades da igreja acreditavam que para que os pagãos, que não eram judeus, se convertessem ao cristianismo, era necessário se circuncidar. Em outras palavras, era necessário primeiro ser judeu para depois ser cristão. Paulo vem com uma perspectiva muito diferente. O que importa não são os sinais externos, mas o que temos no nosso coração. Portanto, a conversão vem de dentro de nós e não de fora. Como vicentinos, às vezes nos apegamos muito às regras, aos costumes e nos esquecemos de que o que importa é o que está dentro do coração do assistido e não o que está fora. Ou o que importa é a intenção do nosso irmão vicentino e não tanto o que falam dele ou os seus resultados. É necessário deixar que o Paráclito, ou seja, o Consolador, do latim consolator, ou do grego Paráclitos, nos guie para que não sejamos muito radicais no julgamento dos pobres ou dos nossos confrades e consócias. Se nos deixarmos guiar pelo Espírito, certamente buscaremos o que há de bom, tanto no coração do outro quanto em nós mesmos. Julgar pelo Espírito é construir uma nova relação de santos,
nós que julgamos e o outro que é julgado. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, reconhecemos a presença do Senhor Jesus em tudo o que fazemos e nas obras em que trabalhamos? Terceiro, exigimos demais das pessoas ou aceitamos as pessoas tal como elas são? Facilitamos para os pobres e as pessoas em geral a aproximação com Deus e sua proposta ou impomos várias condições? Bem, pessoal, é isso. Vamos refletir então com o nosso confrade André. E ótima semana para vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado. Momento de reflexão. Reconhecemos a presença de Jesus em tudo que fazemos e nas obras em que trabalhamos? Como podemos notar, Jesus Cristo basicamente está em tudo. Até no nosso acordar, quando a gente acorda, a gente sabe que Jesus deu o dom da vida para a gente poder viver, ajudar o próximo, tá prosperando na vida, sempre querendo crescer na vida, ajudando as pessoas. E nas obras que a gente trabalha, o exemplo aqui é a Cidade São Vicente de Paulo. A Cidade São Vicente de Paulo é baseada em São Vicente de Paulo e ele seguiu basicamente os mandamentos de Jesus Cristo, que é ajudar o próximo, querer sempre não ver o pobre tão pobre, querer sempre fazer a caridade, ajudar os necessitados, quem precisa sempre de uma ajuda. E a gente vê no pobre a figura de Jesus Cristo.